Pessoal, hoje na nossa aula, que é a aula 08 de Física 1, nós vamos falar de duas coisinhas, basicamente. Eu diminuí isso aqui, tá bom. Nós vamos falar de o que? Calorímetro. Nós vamos falar de calorímetro. E vamos falar de sistema físico termicamente isolado. Termicamente isolado. Então, nós vamos falar de sistema físico termicamente o que? Isolado. Então, vamos primeiro, e também nós vamos comentar hoje também de troca de calor. Troca de calor. Então vamos lá. Espera aí, o que nós temos aí? Nós vamos falar primeiramente calorímetro. Tem um vídeo aí na página que vocês podem ver tranquilamente. O que é um calorímetro? Na verdade, o calorímetro nada mais é um recipiente, tá? Esse recipiente deixa esse sistema aqui, ó. O recipiente não deixa nem entrar e nem sair calor. Então ele fica um sistema o quê? Isolado. Então ele passa a ser um sistema isolado. Tudo bem? Então se eu colocar um elemento A e um elemento B, a troca de calor vai ser entre os dois. Aí nós vamos ver quem tem maior temperatura e quem tem menor. Então, na verdade, o que é um exemplo de calorímetro? Seria uma caixa, ou calorímetro, um recipiente que pode ser até a caixa de isopor, tá? E quanto for ideal, se ele for um calorímetro ideal, nós não podemos esquecer disso, se ele for um calorímetro ideal, isso também quer dizer que nem ele absorve calor. Nem ele, o calor do calorímetro é zero. Mas se não for ideal, ele tem uma certa o quê? Capacidade, se não, vamos pôr assim. Se ele for não ideal. Não ideal. Isso quer dizer que ele tem um calor diferente de zero. Isso quer dizer que ele tem uma capacidade térmica. Ficar atento a essa história. Ele vai ter uma capacidade que? Térmica. Tá? Então, a primeira parte é calorímetro. Só para a gente lembrar uma coisinha, capacidade térmica é a quantidade de calor que varia em uma certa temperatura. Isto é a ideia de que capacidade o que? Térmica. Certo? Isto é a nossa capacidade térmica. Beleza. Vamos lá. O que nós vamos falar agora? Sistema físico termicamente isolado. Físico termicamente isolado.
Então, nós temos um sistema físico termicamente isolado. O que vai acontecer? Na verdade, um sistema físico termicamente isolado, ele não tem troca. Vamos pôr assim, ó. Não troca calor com meio exterior. Quer dizer que se eu tenho um sistema um sistema físico termicamente isolado, ele não vai trocar calor. Então, olhando para o calorímetro, ele não troca calor no meio exterior, tá? Se for fisicamente isolado. Um calorímetro ideal é um sistema fisicamente isolado. E aí nós chegamos à troca de calor. Trocas de calor. Por que trocas? Que pode ser mais de um corpo. Para ter troca, primeiro, para ver troca tem que ser uma diferença de quê? De temperatura. Por quê? Calor, energia em trânsito que sempre se desloca da maior temperatura para menor. Então, se é para haver troca, eu tenho que ter um corpo A com maior temperatura, vou chamar de temperatura inicial de A, e um corpo B, temperatura inicial de B. Detalhe, a temperatura inicial de A é maior que a temperatura inicial de B. Então, nesse caso, o calor vai sair da onde para onde? Da maior temperatura para menor. Então, o calor sempre se desloca da maior para menor. Se acontecesse o contrário, pensando o seguinte: corpo A, a temperatura inicial de A, um corpo B e a temperatura inicial de B. Se acontecesse o seguinte: a temperatura inicial de A fosse menor que a temperatura inicial de B, isso quer dizer que o calor sairia de quem? No sentido de B para A. Então, o que é a troca de calor? A troca de calor, primeiro, eu preciso ter uma diferença de temperatura. Se eu tenho uma diferença de temperatura, o calor sempre vai ser transmitido da maior temperatura para menor. Mas o que vai acontecer? O seguinte: se eu somar os calores, isso vai ter que dar igual a quem? A zero. Isso quer dizer que um corpo fornece e o outro recebe. Então, o calor recebido em módulo, porque ele recebe é positivo, vai ser igual ao módulo do calor que perde, ou melhor, do calor cedido. Então, o calor recebido em módulo é igual ao calor recebido, porque o calor recebido vai ficar positivo e o calor cedido vai ficar negativo, por isso que em módulo um é igual ao outro, tá? Beleza? Vamos lá para exercícios.